Você está assistindo mais um capítulo do ProFoco, o programa de formação continuada da Agroseries Multimix. Nós somos uma empresa comprometida com o desenvolvimento do agronegócio nacional e acreditamos que conhecimento é essencial para dar um importante passo para esta evolução. Temos o prazer de compartilhar conteúdo, pois sabemos que assim estamos contribuindo com o produtor brasileiro. Confira agora o tema deste vídeo e aproveite! Olá, meu nome é Lísia, sou nutricionista de bovinos de leite da Agroseries Multimix. Estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre o período de transição em vacas leiteiras. Esse gráfico representa um ciclo produtivo das vacas. A curva em vermelho, ela representa a curva de lactação e a curva em azul representa a ingestão de matéria seca. Aqui nós temos então o período de transição, que é definido como um intervalo compreendido entre as 3 semanas que antecedem o parto e as 3 semanas após o parto. Durante o período de transição, os animais sofrem inúmeras alterações metabólicas e fisiológicas que permitem que ele passe de um estado não lactante para um estado lactante. Esse período é fundamental para a preparação para o parto e para a futura lactação. Esse conjunto de eventos que ocorrem, eles tornam esse período propício ao aparecimento de algumas doenças. Entre os eventos que ocorrem no período de transição, nós temos alterações hormonais que ocorrem em função da proximidade da chegada do parto, uma maior demanda de nutrientes que será direcionado para a produção de colostro e posteriormente para a produção de leite, um desenvolvimento contínuo da glândula mamária, juntamente um rápido crescimento fetal e, além disso, nós temos as mudanças de lotes, que promovem um estresse em função da adaptação ao local. Esse conjunto de eventos, então, vai ter como consequência a redução no consumo de alimentos. Qual a importância, então, do consumo de matéria seca? Nesse período, inúmeras doenças que acometem os animais, elas surgem de uma prévia redução no consumo da matéria seca. Então, como a gente pode ver, se há um baixo consumo, o animal acaba mobilizando reservas corporais, consequentemente podendo ter um quadro de cetose. Esse baixo consumo também pode deprimir a imunidade do animal, proporcionando um caso de mastite, de metrite, e também, se o rumen fica vazio, há uma maior propensão ao deslocamento de abomaso. Então, são doenças que estão interrelacionadas. Aqui esse gráfico vai mostrar para vocês o balanço energético nos animais. Então, nós temos aqui uma primeira linha que corresponde à ingestão de energia líquida. Essa linha preta no meio seria a exigência de energia e a linha mais abaixo seria o balanço de energia, então. A linha vertical vermelha corresponde à data do parto. Então, a gente pode verificar que conforme se aproxima do parto, a ingestão de energia começa a cair. E do momento do parto para frente, que o animal passa de um estado não lactante para um estado lactante, essa demanda de energia dá um salto bastante grande e a ingestão de energia não consegue acompanhar. Então, é nesse momento que os animais acabam tendo um balanço energético negativo. Então, o que acontece? Com esse aumento na demanda de energia, uma redução na ingestão de matéria seca e um aumento lento na ingestão de alimentos em comparação a um aumento rápido na produção de leite pelo animal, isso vai fazer com que ele mobilize suas reservas corporais para atender essa maior demanda. Então, pela lógica, qual seria o pensamento? Que as vacas cheguem gordas ao pré-parto. Não, esse pensamento está incorreto. Por quê? Muitos estudos têm mostrado que se os animais chegam gordos no pré-parto, eles vão ter uma rápida mobilização das reservas corporais e isso pode ser prejudicial com relação à saúde desses animais, porque ele pode ter um quadro de cetose, vai influenciar também em problemas reprodutivos, então não é interessante que o animal
que a vaca chegue gorda ao pré-parto. Existem algumas metas a serem atingidas, tanto para cada fase da vida do animal, como também para as fases do ciclo produtivo das vacas. Então, o objetivo é que ela chegue no pré-parto com um score aproximadamente de 3,5, porque esse é um score ideal para que ela tenha um bom início de lactação e também uma menor incidência de doenças ou distúrbios metabólicos. Num rebanho é bastante comum a gente encontrar uma vaca magra e uma vaca com bom score de condição corporal. A mobilização e a deposição de gordura, elas são bastante constantes durante o ciclo de lactação. Então, o que não pode acontecer é a gente ter vacas muito gordas ou vacas muito magras, são os excessos. Se a vaca chega, por exemplo, no pré-parto com um score maior que 3,5, ela vai ter um maior risco de cetose, de febre do leite, de deslocamento do abomaso, entre outras. Já se ela chega com um score menor que 3, ela pode não ter um aporte necessário para ter uma alta produção de leite. Aqui nós temos listadas algumas doenças relacionadas ao período de transição. Então nós temos a incidência em porcentagem e a ocorrência em dias após o parto. Essas doenças, elas são interdependentes, ou seja, se uma delas se manifesta no animal, existe uma grande chance de várias outras dessas doenças também se manifestarem no mesmo animal. Isso é o que a gente chama de efeito dominó. Se o animal, por exemplo, tem uma hipocalcemia, provavelmente ele vai ter uma retenção de placenta, uma metrite, uma cetose, culminando então com problemas reprodutivos. Um outro fator de grande importância no período de transição, além do score corporal, é a demanda de cálcio. Nesse período existe uma diminuição das reservas de cálcio no sangue. Também há um aumento das exigências de cálcio, que vai ser direcionado tanto para o feto como para a produção de colostro, como também para a produção de leite posteriormente. Além disso, alguns mecanismos hormonais, como por exemplo o paratormônio, que mobilizam o cálcio dos ossos, eles estão pouco ativos nesse período. Então, esses eventos vão culminar numa hipocalcemia. Ela é inevitável nas vacas de leite. Ela é caracterizada como uma concentração de cálcio no sangue inferior a 8 mg por decilitro. Então, aqui tomando como exemplo a hipocalcemia, dentre várias doenças que acometem o animal nesse período, só para mostrar para vocês que essas doenças estão interrelacionadas. Então, um quadro de hipocalcemia pode ocasionar um deslocamento de abomaso, uma cetose, queda no consumo de alimento, um aumento da retenção de placenta, aumento da metrite, isso tudo influenciando então a produção de leite e a eficiência reprodutiva dos animais. Como eu falei então da hipocalcemia, eu vou falar de algumas estratégias de prevenção. Uma delas seria a restrição de cálcio durante o período seco. Porém, essa estratégia é um pouco difícil de ser implementada, porque a maioria dos volumosos utilizados nas dietas nesse período, além de alguns concentrados, eles têm a concentração de cálcio bastante elevada. Então, isso dificulta essa restrição. Uma outra estratégia, então, seria o oferecimento de dietas aniônicas. Elas deveriam ser oferecidas 2 a 3 semanas antes do parto. O balanço cátion-aniônico dessa dieta adequado para esse período seria de menos 50 a menos 75 miliequivalentes por quilo de matéria seca. Seria interessante monitorar o consumo desse alimento, porque os sais aniônicos eles são pouco palatáveis, então poderia haver uma queda de consumo caso essa dieta não fosse oferecida na forma de uma dieta completa. E também é interessante monitorar o pH da urina, que deveria ficar entre 6 e 6,5, no máximo 7. O parto é um momento de grande estresse para o animal. E o período após o parto é um período em que há uma grande incidência de doenças metabólicas. Então, o foco nesse período seria na manutenção da sanidade do animal e na recuperação hormonal. Além disso, minimizar os efeitos do estresse do parto é bastante interessante, consequentemente reduzindo a ocorrência de distúrbios metabólicos, e também um objetivo seria maximizar o consumo de matéria seca nesse período. Então, qual seria a solução? Aumentar a quantidade de alimento? Não. Na verdade, o objetivo seria o quê? Minimizar a redução do consumo de alimento, que já é natural nesse período.
Então, como minimizar essa redução do consumo? Uma estratégia seria através do manejo nutricional, promovendo, por exemplo, um adensamento da dieta através de um aumento da oferta de concentrados, sempre tomando cuidado com o risco de acidose. Fazendo uso de uma gordura suplementar para aumentar a energia da dieta, fornecendo um volumoso de boa qualidade, uma fibra longa para estimular a mastigação. O uso de aditivos também seria bastante interessante nessa fase. Porém, tão importante quanto esse manejo nutricional seria o quê? Controlar situações que provocam estresse. Então, um deles seria um agrupamento correto dos animais, fazer um lote de vacas recém-paridas. Se possível, dentro desse lote, ainda separar as novilhas, porque como a gente pode ver nessa foto, ela está aqui separada e em função das outras serem dominantes, ela não consegue chegar no coxo. Como a gente sabe que é difícil ter esse manejo dentro das fazendas, então existem outras alternativas, como por exemplo, fazer um espaçamento correto de coxo para que todos os animais tenham acesso ao alimento, aumentar a frequência de oferecimento desse alimento durante o dia para que reduza a competição entre os animais, fornecimento de água à vontade e também, o que é muito importante, o conforto desses animais. Então, uma vaca de leite precisa de mais de 8 horas por dia de descanso num ambiente que seja fresco, seco e agradável para que ela não tenha prejuízo no seu desempenho. Aqui então nós temos algumas recomendações nutricionais tanto para o pré-parto como para o pós-parto. O ideal aqui seria então seguir alguns níveis nutricionais recomendados, ficar atento com o tamanho de partícula e também evitar alguns alimentos que possam ocasionar uma redução de consumo, que não é desejável nessa fase. Bom, em resumo então, vacas especiais têm necessidades especiais. Então, o grupo de vacas recém-paridas, elas devem ter atenção redobrada. As vacas devem ser monitoradas individualmente. É ideal, então, que se monitore o consumo, que se observem as vacas, anotem as informações e, se alguma delas apresentar algum problema, intervir prontamente. É isso que eu tinha para passar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigada!